Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui fazendo mais um podcast nosso, da série Nosso Legado. Nessa temporada que a gente está registrando um pouco mais dos negócios do Grupo Águia Branca. Hoje a gente vai bater um super papo aqui com a grande líder, a CEO da Aviação Águia Branca, empresa mãe que deu origem ao nome do grupo, que tem toda essa jornada aí que começou lá atrás, há 76 anos, e tem um legado, tem uma história, uma reputação assim, que muito nos orgulha, É de fato a nossa empresa mãe. E hoje quem vai contar um pouquinho dessa história para a gente, um pouco desse negócio, é Paulo Barcelos, que está aqui conosco, que vai nos dar esse prazer aí desse bate-papo super legal aí, E que estou super curioso para saber dessa jornada, Paulo? E, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui do nosso programa, que a gente tem registrado a história do Grupo Águia Branca, esse legado que vem sendo construído há tanto tempo, através da história de cada um. Então, assim, com certeza, é no dia a dia da gente que a gente vai construindo o nosso legado e influenciando e construindo o legado desse grupo aí, que há 76 anos tem feito tantas coisas boas pelo Brasil afora. Tá? Obrigado aí por aceitar, pelo convite. Dá um bom dia para o time aí. Marcelo, obrigada pelo convite, pela oportunidade de contribuir com esse projeto tão bacana que a Divisão Comércio tem liderado, que conta essas histórias, e tem a oportunidade aí da gente compartilhar um pouquinho mais sobre gestão também dentro do grupo, e sobre a nossa história, que se conecta tanto com a história dos negócios que a gente lidera. Verdade. E a gente estava aqui no aquecimento conversando assim, quanta história que a gente relembrou aqui, quanto que eu fiquei assim mais ainda motivado, entusiasmado de puxar o nosso time lá. Eu que gosto tanto de estar levando novidades para o nosso time, já me deu super insights aí. Que eu acho que é nisso, Paulo? Nesse bate-papo, nesses encontros que a gente vai tendo, que você vai pegando um pouco da experiência, um pouco de uma jornada de sucesso de cada um e levando para dentro de casa. A gente não pode perder esses momentos de jeito nenhum na vida da gente, É sempre um aprendizado grande em cada momento, Marcelo, acho que é um aprendizado mútuo também, Diz que a excelência está nos detalhes, Então, do quanto que a gente tem, eu, você, Patrícia, trabalhado bastante com a oportunidade das sinergias que a gente tem e da inspiração mútua, dentro do grupo na gestão. É verdade. Fizemos uma gravação com a Patrícia, acho que foi o episódio 71, se não me falha a memória. E assim, foi um super bate-papo. A Patrícia, uma jornada incrível, 31 anos de grupo, e liderando uma empresa também assim, super premiada, pelo Brasil afora, com um time assim, também super campeão, super profissional. É muito bom fazer parte desse grupo, Paulo? Sim, é um privilégio, É muito bom, muito bom. Eu também fico muito orgulhoso com isso tudo. Ontem nós estávamos em um evento lá no hotel Ecoload, que acabou de ser relançado. Na verdade, não foi nem lançado ainda, a gente meio que invadiu a obra lá. E estávamos com os líderes lá e conversando um pouco disso, dessa satisfação, desse orgulho de poder pertencer a um grupo tão legal. E como que o nosso papel no dia a dia é importante para que esse grupo continue e perenize dessa forma, crescendo cada vez mais de uma forma dentro do nosso propósito, que é mover o mundo com excelência. Isso. E respeito às pessoas. É tão motivador isso, Sem dúvida. Que bom. Certo. Mas Paulo, antes de a gente falar um pouquinho da aviação, conhecer um pouco dessa divisão aí, que é super legal, super premiada também, que a gente vai saber daqui a pouquinho. Fala um pouquinho de você, da sua jornada, como é que você chegou até aqui, onde você nasceu. Eu gosto sempre de perguntar onde nasceu. Marcelo, eu sou de Vitória, Eu completei 50 anos esse ano. Eu tenho 19 anos de Grupo Águia Branca. Sou de uma família... Meu pai é mecânico, minha mãe é dona de casa. Sou a mais velha de 3 irmãs. E minha família é daqui. Me formei em engenharia de computação na primeira turma da UFES. Foi quando o curso foi lançado. Eu tinha passado para engenharia civil, criaram engenharia de computação, eu fiz vestibular outra vez e passei. Costumo brincar que entramos 30, saímos 3. Na formatura, 5 anos depois, estávamos 3 da turma de engenharia. E aí junta, Paulo? Uma turma com a outra para fazer a festa de formatura. Sim, junta. A gente fez junto com a elétrica, se não me engano, que a gente comemorou na época. O meu também foi assim, também entrava aquele monte, saía um pouquinho só.
E, Marcelo, é impossível falar, né? Eu me casei muito cedo, me casei com 21 anos, né? Eu tenho 28 anos de casado, 2 filhos, o João Paulo com 26, a Mariana com 23. É impossível não falar de trajetória profissional com essa mescla toda de família, né? Me formei em engenharia, fiz uma pós-graduação em marketing, atuei 15 anos na área de marketing comercial. Eu tenho 19 anos de Grupo Águia Branca. Eu falo que eu vim do mercado, né? Eu tive uma trajetória no mercado com varejo. Eu trabalhei durante 6 anos numa rede de lojas da Arezzo e da Doramila aqui. Foi muito bacana. Foi o momento que eu estava me formando, então eu trabalhei primeiro com a tecnologia para a implementação de sistemas e tudo, e depois com base de dados de clientes. Foi a hora que eu mais trabalhei naquela ocasião com CRM lá atrás, né? Eu falo que aquele CRM da padaria, né? Que o camarada anotava na cadernetazinha, né? O nome, o que a pessoa comprava ali. A gente tinha campanhas super bacanas, a gente entendia bem o perfil dos clientes e tudo. Foi a primeira vez, a gente até foi premiado na época pela SPM do trabalho, uma ação que a gente tinha feito que tinha dado 32% de retorno, ou seja, a cada 3 prospecções de cliente, uma legal. Tinha ido à loja para poder comprar. Então foi bem bacana, né? Mas eu tive no varejo. Tive também no serviço, eu trabalhei durante 2 anos na da Casa Financeira, num momento de expansão. A gente tinha o desafio de entregar 21 filiais no Espírito Santo. Foi bem o ano da expansão que eu fiz essa entrega com eles. E também tive na indústria. Foi uma oportunidade muito bacana. Eu trabalhei na Adicus durante 2 anos. Empresa capixaba, super sucesso também. Sim, uma empresa de excelência de produto. E eu trabalhei na ocasião na gerência de marketing. Lançando produtos. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas grandes feiras com eles e com uma experiência bem bacana, né? Eu acho que a gente tem dentro do grupo muitos profissionais que nascem com toda a formação dentro do grupo e eu considero um privilégio também de poder ter tido essas experiências que talvez trazem um pouco de varejo e tudo. E eu tenho esses 19 anos de Águia Branca. Nossa. Marcelo, se você me perguntou sobre trajetória, né? Só uma curiosidade aí da história. Eu nasci dentro de oficina, né, mas oficina de carro. Meu pai é mecânico e meu pai, quando eu era muito nova, eu tinha 6 anos, o governo federal lançou um programa de combustíveis alternativos. E meu pai apresentou o projeto do motor a álcool. E na época ele saiu... Marcelo, eu sou de 72, mais ou menos 78, porque a gente morou no Rio 2 anos. E eu era muito nova nessa época. E meu pai venceu essa premiação do governo federal e ele morou no Instituto Nacional de Pesos e Medidas em Xerém. A gente morou lá 2 anos para passar todo o know-how do projeto que ele tinha desenvolvido e tudo. E meu pai não tem formação, né? Então ele é como se fosse estar na base do programa Pro Álcool, que foi na época, exatamente, né? Nossa, eu lembro desse programa. Sem dúvida. Li os livros, né? Não que eu tenha visto, né? Nossa, eu me lembro, eu era novo também, eu sou de 67, né? Você é de 72, sou de 67, tenho 54. Eu lembro quando começou esse programa no Brasil, esse movimento do Pro Álcool, não sei o quê. Você devia ter uns 11 anos nessa fase, assim, foi mais ou menos essa época. 67 a 78 que você falou, né? 11 anos. Eu tô falando aproximado, porque eu me lembro, a minha irmã era muito pequenininha, nós somos em 3, e ela tinha assim 1 aninho, nós temos uma diferença de mais ou menos 6 anos entre nós, então deve ter sido mais ou menos... Se eu não me engano, acho que o presidente era o Figueiredo na época. Né, que foi nessa época, 79, que inaugurou essa ponte, essa segunda ponte que a gente chama ali do lado da rodoviária. E ele veio a Vitória na época, né? E eu fiquei encantado com ele passando naquele carro bonitão. Eu fui ver, né, a criança passou perto da minha casa, a gente foi ver. E aí marcou mais ou menos as estágios dos presidentes e alguns grandes marcos dele. Né, no Brasil, o lançamento do programa Pro Álcool foi uma coisa assim que muito, assim, é muito legal, né? Porque é uma coisa nacional, brasileira, agora estou sabendo capixaba. É verdade, o projeto inicial, sim. Com esse DNA de vocês aí. Sim. E assim, fez um bem para todos, né? Porque assim, ele reduz muito o impacto, né? A pegada do carbono, essa história toda hoje que se fala tanto, né? E esse combustível a álcool, ele é extremamente importante nessa cadeia, que ele impacta, ele gera muito menos, né, poluente para a atmosfera aí, que a gente tem que cuidar tanto da nossa casa aí. Mas que bom, Paulo, que história super legal, parabéns aí pelo paizão aí. E quando eu cheguei no grupo, né, Marcelo, há mais de 20 anos atrás, porque eu tive uma passagem como consultora primeiro, aí depois eu voltei para o mercado, né, e o Renan me convidou para voltar.
Porque a primeira vez que eu cheguei no grupo, eu fui apresentada pelo Dr. Newton ao Renan, uma consultora que tinha trabalhado comigo na da Casa Financeira. Como o projeto era de expansão de filiais, na época eu era gestora de marketing e recursos humanos. E eu falava, gente, eu sou engenheira, não é minha praia, né? Recursos humanos. Mas na época a gente falava que a gente contratava o sorriso e treinava a técnica. Porque a financeira tem um desafio muito grande de acolher o cliente e tudo. E aí, quando eu fui apresentada para o Dr. Newton, por essa consultora, foi a Paula, uma gestora de RH. E aí eu vim para poder trabalhar na época no PCG, Programa de Capacitação de Gestão da Águia Branca. Lembro desse programa. Fiquei durante 9 meses nele, mas atuando muito na área de recursos humanos. E aí, quando eu voltei para o mercado, o Renan, falei, olha, eu tive uma oportunidade de trabalhar novamente na minha área, né, que era marketing comercial. Voltei, mas enquanto eu estava no mercado, o Renan falou, eu queria tanto que você voltasse, tem um monte de projeto acontecendo e tudo, e eu voltei. Mas eu fiquei durante bastante tempo na Águia Branca como consultora. Primeiro de pessoas, mas depois do comercial. Desses projetos e tal. Sim. Primeiro trabalhando, na época era o Dácio, que era diretor comercial, trabalhei quase 4 anos com ele como consultora, fazendo uma série de projetos, contribuindo. E depois eu fui convidada para ocupar a gerência de linhas, né, a gerência comercial de maior envergadura. Na época nós éramos muito pequenos, um time comercial, né, e a gente implementou o preço flexível, a gente pegou todo esse movimento, e depois que eu estava 1 ano e meio na gerência comercial, o Renan me convidou para assumir a diretoria comercial. Né, então eu fiquei 9 anos na diretoria comencial. Ouvi o processo da diretoria executiva, quando o Renan estava assumindo a presidência, eu participei do processo. E assumi eu falo para o Renan que a gente entrou todos nós juntos, né? Eu, Renan e o Bolsonaro, né? Porque entramos todos no legado. E falei, poxa, Paulo. Mas entramos todos no 4 anos, a gente está completando em 3 anos e meio, o Renan na presidência e eu na diretoria executiva. E a gente, no primeiro ano eu acumulei ainda a diretoria comercial, foi um pedido do Renan para poder formar e tudo. E a partir do segundo ano fazer a transição para o Thiago, que já atuava comigo há 10 anos no comercial. Está fazendo um belíssimo trabalho. Belíssimo. Que jornada incrível, né? Que bom. Parabéns. Muito trabalho, né, Marcelo? Quando a gente para assim, olha essa dia a dia, né? Assim, 19 anos, você vai e vem, né? E está sempre na liderança, né? Porque hoje em dia, eu acho que um dos grandes fatores que determinam o destino das companhias, né? É isso, é como mexer com as pessoas. Né? Como que a gente pode motivá-las para que elas fiquem engajadas com o nosso propósito, né? Que atinjam os objetivos, mas com excelência, né? com os valores que a gente tem, sem se afastar disso. Que saibam trabalhar em time. Assim, eu tenho sempre que eu tenho oportunidade de falar para pessoas mais jovens, eu falo da importância da formação em gestão de pessoas. Assim, porque eu me formei engenheira. Né? E você num curso de engenharia, você não tem nenhuma única disciplina ou uma preocupação até com palestras, sensibilização quanto à importância de gestão de pessoas. E eu acho que eu saí da faculdade entendendo e achando, né, que se você desenvolvesse um excelente trabalho técnico, aquilo tudo estava resolvido. E aí eu acho que eu tive oportunidade no mercado aprender muito rapidamente sobre o quanto havia um percentual, sim, técnico, mas todo o desafio que o líder tem de trazer as pessoas para junto, de mostrar a catedral que está se construindo, de envolver, de engajar, de ouvir, de entender se alguém ficou para trás e puxar, né? Ou seja, trazer todo mundo para esse compromisso. Eu acho que talvez hoje, como gestora de uma empresa de transporte rodoviário, transporte de passageiros aí em toda essa natureza rodoviária, esse seja um dos meus principais desafios com os novos líderes. Né? Plantar essa semente da importância das habilidades, das atitudes para trazer todo mundo junto. Para não deixar todos esses engenheiros super competentes, esses cientistas de dados, né, desatentos a esse ponto de gestão de pessoas, porque faz muita diferença. Faz toda a diferença, né, Paula? O nosso negócio é serviço, né? A gente tem muitas pessoas trabalhando conosco, né? Sim. E assim, a gente não vai longe sozinho. Não, né? De jeito nenhum. Você pode ir até mais rápido, né? A gente já existe uma fala dessa, né? Que você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe,
Sim. Né? Vá acompanhado. Sim. Né? Porque... E, Marcelo, acho que o grande desafio, né, a Divisão Passageiros tem o seu negócio espalhado aí por 9 estados brasileiros, né, de Pernambuco a São Paulo. E assim, eu acho que o desafio do líder é mostrar que cada um dos processos que a gente tem, né, a forma com que a gente trabalha é a melhor forma para que todos façam exatamente a mesma processo, porque tem uma parte de atendimento que tem o tempero na Bahia do acarajé, né, em São Paulo a pizza, mas os nossos programas de manutenção, os nossos procedimentos de liberação de motorista, eles são altamente disciplinares. Então, o desafio de um líder de demonstrar, de vender esses processos para que todo mundo faça. Eu falo que a excelência de um líder está naquilo que é feito quando ele não está. Exato. Porque quando ele tá, é fácil. Todo mundo olha e fala assim, a Paula tá aqui, deixa eu fazer assim, que foi assim que ela me pediu. Né? Mas o que o time todo tá fazendo quando a gente vira as costas? Quando essa empresa toda precisa funcionar com excelência e com processos aí, com muita confiabilidade. É, verdade. Né? E assim, fazer com que... Eu falo que o líder tem um papel de meio de conquistador. Né? Sim. Porque assim, a gente tem que conquistar o coração das pessoas para que elas se engajem naquilo, né? Vamos pegar só um exemplo simples. A pessoa tem que fazer uma determinada tarefa. Sim. E tarefas repetitivas acabam sendo meio monótona, não é tão estimulante. Mas só que o que a pessoa faz não é uma tarefa repetitiva. Ela está garantindo uma segurança de uma viagem. Sem dúvida. Né? Está garantindo, pegar só a segurança, gente. O quão importante é, né, você carregar pessoas, né, de ponto A para o ponto B e ajudar com que elas cumpram a missão delas. Né? Porque cada um faz uma viagem com um propósito. Sim. Seja de familiar, seja de profissional, seja de passeio, seja o que for, né, mas elas têm um propósito. E a gente está junto delas, né, fazendo com que elas cumpram o processo delas. E de uma forma que elas se sintam seguras, porque segura é um valor inegociável na aviação, e a gente tem muito que falar sobre segurança, porque... Eu lembro que em diversos momentos, né, de apertos aí, que esses altos e baixos da economia, vai para lá, vem para cá, e o tempo todo falava, mas segurança não se mexe. Negocia, sem dúvida. A gente costuma falar, Marcelo, internamente, que a gente tem obsessão por segurança. Aquela obsessão boa, que faz com que a gente se comprometa com absolutamente tudo que impacta em segurança. Né? Eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos com o Renan, com toda a fala dele, né? Quando eu assumi a diretoria executiva, ele falou, olha, a primeira coisa que eu quero que você me entregue é segurança. Né? Não existe uma empresa de transporte que não entregue segurança. Então, eu acho que é essa obsessão boa que a gente tem, com uma quantidade de programas, de disciplina para garantir. Nós gostamos de dizer que a gente tem o privilégio de transportar vidas humanas. E as pessoas confiam a nós, né, o filho, a família, para se deslocar. Isso é muito sério, né? Isso tem cada vez mais o nosso cuidado com antes, durante e depois da viagem também. A gente diz que cada viagem ela começa na casa do motorista, porque a gente precisa garantir que aquele motorista descansou para ele chegar na empresa, né, fazer todos os procedimentos e cumprir essa viagem da forma mais segura possível. É por isso que eu falo desse trabalho de conquistador do líder, né? Porque já vi trabalho de vocês que vocês vão além da pessoa, vocês vão à família da pessoa, mostrando a importância que o motorista tem para descansar. Então ele tem que ter um ambiente adequado para ele descansar na casa deles, né? A gente vai falar sobre isso, Paulo. Tá bom. Me conta um pouquinho o que é a divisão passageiros, né? Assim, dá pra gente, né? Porque tem algumas pessoas que não conseguem, assim, não conhecem direito, né? Quantos negócios são, quais são os pilares de faturamento que você tem, né? A gente só pensa que é aviação, né? Conta pra gente um pouquinho Tá bom. O que é? Vamos lá. A Divisão Passageiros é a empresa mais antiga do Grupo Águia Branca, né? Estamos completando esse mês 76 anos. Delícia. E o nosso principal negócio que mais movimenta as nossas operações são as linhas regulares. Então nós fazemos a operação interestadual no país, no transporte rodoviário de passageiros, e também o intermunicipal, né? Nos estados da Bahia, a gente tem uma operação bem grande, Espírito Santo grande, e menores em Minas Gerais e no Rio de Janeiro a gente também tem o intermunicipal. Isso representa, onde chega um ônibus, chega uma encomenda também, né? Então a gente gosta de dizer que a gente chega a 700 destinos no país, atuando em 9 estados, produzindo, Marcelo, uma ordem de grandeza de 80 milhões de quilômetros rodados por ano.
80 milhões. 80 milhões de quilômetros rodados por ano. Essa é a nossa referência. Então, a gente vende passagens para esses horários que existem, ou seja, numa sexta-feira tradicional, a gente tem aproximadamente 650 partidas, né? E numa sexta-feira, véspera de feriado, a gente chega a quase 1.000 partidas em 24 horas. Nossa. Em cada um dos lugares onde a gente atua. Então, a gente tem a venda de passagens, quando o cliente compra nas linhas regulares da empresa. A gente tem as pequenas encomendas no bagageiro dos ônibus, que a gente transporta no bagageiro dos ônibus. E a gente tem também, na história da Águia Branca, o aluguel de ônibus com motorista. Né? Quando o cliente ele liga uma escola, por exemplo, liga para contratar com toda a segurança o ônibus e o motorista para fazer um passeio, para ir para um teatro ou para um parque. Nessa transformação, Marcelo, que o setor de transporte rodoviário de passageiros tem vivido, a gente em 2019 criou o Águia Flex. Né? Foi uma oportunidade de oferecer para o cliente uma experiência 100% digital. É importante dizer que antes a empresa ainda não tinha a passagem na tela do celular, porque existia uma limitação na legislação dos estados. Então foi exatamente em 2019, no primeiro semestre, que foi liberado para que a gente não tivesse a obrigatoriedade da impressão do bilhete fiscal. Então foi nesse momento, a Águia Branca foi a primeira empresa, a gente trabalhou bastante, inclusive institucionalmente, para contribuir, que foi a primeira empresa a oferecer a passagem na tela do celular. E o Águia Flex surgiu naquele momento, ele é um serviço onde a gente está aí nos principais mercados da Águia Branca. A gente tem todo o serviço premium Águia Branca e também tem o Águia Flex, com toda a experiência de segurança, mas com toda uma experiência digital do passageiro, desde a compra até embarque e desembarque. Marcelo, recentemente a gente lançou o Squad, né? A gente estava aí pronto para lançar antes da pandemia, a gente teve que dar uma recolhida nele na ocasião da pandemia. E a gente tem trabalhado com o Squad com 3 verticais, né? O Squad nasceu para ser uma solução de logística para eventos, esse é o conceito principal. Então, ou seja, a gente foi nesse ano o transportador oficial do Lollapalooza, né? Legal, Foram mais de 400 veículos por dia. Nós montamos um centro de controle de operações dentro de Interlagos, onde a gente transportou os artistas, transportou o público para salas VIPs, os patrocinadores, né? Então toda a operação estava mapeada lá com um time bem grande, 24 horas. Então a parte de eventos, o Squad tem toda essa solução. O Squad também tem o Cricial Squad. O Cricial Squad, Marcelo pode entrar no site voldesquad.com.br e solicitar um ônibus para ele passear com a família dele para o Rio, onde ele diz, olha, quero ir em tal data, quero um ônibus com essas características e volto em tal data. E o Cricial Squad, ele tem uma experiência toda digital de compra, porque você pode enviar esse link para o WhatsApp de toda a sua família e cada um paga a sua passagem. Ou seja, é um ônibus do Marcelo, o Marcelo para um determinado show, um determinado jogo, onde o Marcelo não precisa mais ter aquele papel de um organizador da excursão que compra e junta dinheiro e tudo. Liga pro cunhado e fala, você já pagou? Cadê o dinheiro? Exatamente. Então é a solução Cricial Squad, o segundo pilar. A gente fala que é a experiência do aluguel de ônibus e motorista que a gente sempre fez, mas todo digital, né? Ou seja, com a experiência toda digital. E por último, no Squad, tem o Squad de viagens também, Marcelo. A gente tá trabalhando muito fortemente desde novembro, dezembro do ano passado, em pacotes de turismo rodoviário. Então, são ônibus de luxo, que a gente tem aí o pacote com hotéis, com passeios. Então, o Squad de viagens, a gente teve as primeiras viagens agora no mês de julho, super bacana, com partidas de São Paulo. Mas a ideia é que daqui a pouco a gente atue aí em todo o país. É um momento muito bacana de mercado, né? Onde o preço do aéreo está bastante alto. Isso é uma oportunidade para o rodoviário. E muitas pessoas não conhecem todo o conforto do ônibus, né, Marcelo? Verdade. Do quanto que o ônibus hoje, com seus serviços de leito-cama, tem muita tecnologia embarcada para essa experiência do cliente. Então, acho que a Águia Branca tem se posicionado através do Squad de viagens como aquela empresa que vai criar esses pacotes. E a gente vai vender tanto no site do Squad de Viagens como portal de parceiros, como um white label, por exemplo. Acho que a gente está
tá caminhando e trabalhando muito para isso. Nossa, Paula, que legal. Muito bom assim, ter esse overview, né, do que é a divisão. Né? Eu acho importante porque muitas das pessoas não têm noção dessa quantidade de verticais que existem, né, dentro do negócio. Às vezes as pessoas ficam imaginando que é só uma empresa tradicional de ônibus. Você trouxe algumas questões aí que muitas pessoas me perguntam, né, por que fala-se muito do bus, esse tipo de coisa, o Uber, esse movimento dessa transformação digital que o mundo está passando. E é importante que muitas pessoas não tenham consciência que assim, a gente, enquanto uma empresa regulada, é extremamente rigoroso no cumprimento de algumas coisas e igual você deu um exemplo que a gente era impedido de vender uma passagem pela tela do celular. Sim. Aí entra um outro modal, sem regulação nenhuma, fazenda. Sem pagar imposto. Os outros são os dinossauros, tá, mas tem que seguir uma lei. Né? É lógico que tem lá uma ideia, tem todo um conceito, as leis são feitas, né, que organiza a sociedade, tem todos, né, alguns objetivos muito claros. Né? É claro que a lei tem que ir se modernizando, mas sem elas a gente ficaria numa anarquia muito grande. É importante, mas a gente tem que ir vencendo essas burocracias para a gente poder estar atualizado nesse mundo aí. Né? Senão a gente fica para trás, vira de fato um dinossauro aí, né? E acaba sendo extinto de verdade. Né? E assim, você tem liderado, né, diversos processos aí, como você comentou do Squad, esse Crie Sua Viagem. Hoje, se a gente quiser, a gente já entra, Paulo? Já entra. Em qual site? Fala, vamos fazer uma propaganda mexendo aqui. Ó, voldesquad.com.br. Voo, voldesquad.com.br. Squad, como é que escreve? SQUAD. SQUAD. Então, voldesquad.com.br. E lá a gente entra e cria a viagem. Isso, você fala, crie seu squad. Então, posso fazer uma viagem para Aparecida do Norte, chamar os meus amigos todos, e cada um contribui com a sua parte lá diretamente. Isso, exatamente. Tudo no site, acontecendo no site. E você, como organizador daquela viagem, você vai se atualizando da quem já confirmou, presença e tudo. É uma super ideia, né? Uma coisa que a gente tem que divulgar mesmo, porque muitas das vezes eu quero fazer uma viagem, sei lá, para o sul da Bahia. Sim. Aí caça uma van, caça não sei o quê, e o produto está pronto. Sim. O produto está pronto. E Marcelo, tem uma facilidade do Voo Squad para criar seu squad, que é a sua viagem, ela pode ser privada ou ela pode ser pública. Opa. Então, a privada é que você só deseja que tenha a sua família, e só quem vai comprar é quem vai receber o seu link pelo WhatsApp. Ou você cria uma viagem pública e você divulga, como por exemplo, ir para um jogo de um determinado time ou um show do Ahá, que aí você cria aquela ida, cria a volta, e você pode ter várias pessoas comprando naquele mesmo ônibus, viabilizando a sua viagem, porque quanto mais pessoas embarcadas, menor o valor do ticket. Rateia mais. Exatamente. Um ônibus é 40 e poucas pessoas, não é isso? 42 o semileito. Então 42, de repente você tem um grupo seu de amigos que só dão 20, 30 pessoas. Isso. Aí você abre mais 12 vagas. Isso. Né, para outras pessoas que quiserem participar. Exatamente. Né, divulga ali nos seus grupos das suas redes sociais. Eventualmente você acaba rateando aquela despesa, vai fazer uma super viagem, ainda conhece outras pessoas, tem essa possibilidade. Sem dúvida. Exatamente. Né? E ainda com toda a segurança, com o padrão Águia Branca. Né, Paulo? Isso. Quando a gente fala da divisão de passageiros, eu acho que vale a pena só te dar alguns números também, né? Assim, ó, nós estamos nos 9 estados, a gente tem 20 garagens próprias hoje, tá? Hoje, a gente, antes da pandemia, Marcelo, a gente trabalhava com uma frota de 850 ônibus. A pandemia foi foi altamente difícil, o momento mais difícil da história da aviação Águia Branca, mas ao mesmo tempo foi um momento muito forte de transformação do negócio. A gente saiu uma outra empresa, né, da pandemia. Então hoje a gente faz a mesma operação que a gente fazia em 2019, por exemplo, mas enquanto cada ônibus lá em 2019 produzia 8.500 quilômetros, em média, hoje um ônibus ativo ele produz 11.500. Então aquela alta temporada que antes a gente fazia e precisava de 850 ônibus, hoje a gente faz com 600, 650. Nossa, isso que grande produtividade. Sim, né, sim. Às vezes a gente, né, não percebe, né, mas é importante a gente parar e olhar para trás, né, o quanto que às vezes determinadas situações ruins nos fazem crescer. A gente tem no momento da história mundial diversos desenvolvimentos por conta de dores, né?
Sim. Então, e tá aí uma grande oportunidade que vocês souberam aproveitar, ao invés de ficar sentados chorando, né, foram vender os lenços, né? Sim, Marcelo, a gente fala que quando a pandemia chegou, o mundo parou e a gente acelerou, né? Porque a gente nunca trabalhou tanto pela evolução e transformação da Águia Branca. Eu acho que a gente tem uma expressão que eu ouvi pela primeira vez numa reunião de conselho da Passageiros, né? Quando os conselheiros disseram, olha, tira a empresa da tomada. Tira a empresa da tomada. Entende quais são os processos que você precisa e liga outra vez. Garante a segurança, a gente não está disposto a negociar nada da segurança das viagens, mas reinventa essa empresa. Então a gente teve durante muitos meses setores inteiros que a gente desabilitou, porque a gente precisava passar por aquilo tudo. Tá. Então, mas depois a gente assumiu o compromisso com todo o time, né, que estava trabalhando conosco naquela ocasião, que a gente buscaria eles novamente. A gente teve a oportunidade de convidar todo mundo para poder voltar, e teve muita gente aí que teve eventualmente um período sem estar conosco, mas está de volta à divisão Passageiros. E pessoas apaixonadíssimas, né? Pessoas apaixonadíssimas, como todos do grupo, né? São apaixonados pelo grupo. Mas esse papel, Paula, não foi só novos produtos, né? Foi uma nova cultura que foi trazida para a empresa, né? Sim. A gente percebe de fato que, assim, você tem a grande vantagem de liderar uma empresa de 76 anos e o grande ônus de liderar uma empresa de 76 anos, né? Porque a cultura é muito forte. Sim. E aí quando fala assim, não, vou desplugar da tomada, né, fala assim, como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou ficar, né, em determinado processo, botar uma florzinha aqui? Como é que, né, eu nasci vendo, colocando isso aqui, como é que eu vou ficar sem colocar? E aí você ter essa visão maior de o que é fundamental para o negócio, né, o que o cliente quer, né, para a gente ir atrás da necessidade do cliente e a gente, com os recursos que a gente tem, né, poder transformar essa empresa para dar esses saltos todos que você falou aí. Marcelo, acho que a gente não viveria nada parecido se a gente não tivesse tão impactado pela pandemia. Porque quando a pandemia chegou, nós reduzimos, a gente operou nos primeiros meses só com 6% das viagens. Então, a gente não tinha nem lugar para guardar os ônibus todos, né? Porque os ônibus, em geral, eles ficam na estrada, se deslocando, não tinha lugar. Então, acho que foi um momento bem, bem crítico, mas oportuno, ou seja, a gente não tinha outra solução senão viver com isso, para avaliar absolutamente tudo. E aí eu acho que todos, sem exceção, né, os líderes da divisão Passageiros têm uma enorme competência e mérito de tudo que foi feito. Porque tudo foi construído em conjunto. A gente sentava com times, com grupos multidisciplinares e dizia, vamos avaliar esse tema. O que faremos com esse tema? De que forma que a gente consegue operar com 10% do valor que a gente operava antes, que é o que temos hoje. Né? Então, assim, eu acho que foi respeitoso, foi corajoso, foi com uma enorme humildade da gente, numa empresa de 76 anos, beber de toda a confiabilidade que ela tem no mercado, da reputação que ela tem no mercado, para transformar, era por isso tudo, era por essa história que a gente precisava fazer a divisão Passageiros passar por aquele momento tão difícil. Como mover o mundo com excelência. Exatamente. Naquele momento e respeito às pessoas. Né? Exatamente. De verdade, foi exercitar o propósito ali, né, Paula? Diariamente. Foi. Né? Não é nem diariamente, eu vou falar oralmente. Hora. Porque a gente é uma empresa que trabalha 24/7. Né? A gente é uma empresa 100% conectada. E aí você fala, nossa, Paula, mas como? Quando a gente vai dormir, a gente tem 400 ônibus na estrada. Né? A gente tem inúmeros motoristas. Mas, Marcelo, eu acho que a nossa determinação por trabalhar a segurança com muita excelência e com muita disciplina faz com que, mesmo a gente tendo todos os processos de segurança, que eu queria ter a oportunidade de falar uns 3 minutos para quem não conhece a Águia Branca de dentro, né? Que a gente fala que tem coisa que o cliente vê, tem coisa que o cliente não vê. Né? Mesmo para quem não conhece a empresa de dentro, são esses processos que em todas as agendas, eu conduzo pessoalmente as agendas mensais de governança de segurança. Segurança é uma disciplina que a Paula, como diretora executiva, precisa entregar. Né? E a gente sempre pergunta, ok, a gente vai falar de tudo que a gente fez,
dos nossos indicadores, mas tem uma pergunta que nos acompanha e que vem da gestão do Renan sempre. O que é que a gente ainda não está fazendo? O que é que a gente ainda não está fazendo pela segurança? E isso nos garantiu, ao longo dos últimos anos, ter evoluído da forma como a gente evoluiu na segurança. Marcelo, a gente tem o mais tradicional programa de segurança do país, que é o programa Medicina do Sono, é um programa que foi lançado há 22 anos atrás. Até hoje, né? Até hoje ele é assim, um primor. A gente até estava ontem num debate de segurança com vários convidados externos, com o Dr. Sérgio falando de sono REM e da qualidade do sono e a qualidade da vigília, né? Para todos nós, como profissionais, o quanto o sono tem a ver com produtividade, mas que esse programa, Medicina do Sono, criado 22 anos atrás, tinha o papel de preparar o motorista para fazer a viagem mais segura que ele pode. E a Águia Branca investe muito nisso, Marcelo. Nós temos 4 laboratórios de sono espalhados aí na nossa operação. Todos os motoristas que operam viagem noturna, eles têm a polissonografia atualizada de tempos em tempos. Ele tem simulador. Quanto é aquele processinho que eu tô te vendo empolgada, eu fico apertado. Eu fico empolgada demais com a segurança, Mas esse processo, a pessoa antes de dirigir, durante a direção, no final, essa jornada, só essa jornadazinha para as pessoas terem noção do tamanho do dever de casa que vocês lideram, desse projeto, dessa responsabilidade. O que é segurança para o Grupo Águia Branca? Vamos falar um casezinho. Tá bom, vamos lá. Um pitch, né, Marcelo? Um pitch. Marcelo, antes da viagem, a gente está sempre preocupado com como é que o motorista se alimenta, né? Como é que ele está descansando na casa dele. A Águia Branca tem um nível muito alto de qualidade dos dormitórios dentro das garagens. A gente incentiva que os motoristas, se ele tem filho pequeno, que ele durma dentro da garagem para ele poder descansar. Os nossos dormitórios são todos com ar-condicionado, somente 2 camas, né? Ninguém bota despertador, o tráfego é que acorda os motoristas. São distribuídos os motoristas com o mesmo horário de partida aproximado, para um não acordar o outro e garantir que descansem. E antes da viagem, a gente tem uma série de acompanhamentos que a gente faz com o motorista. Porque, como eu falei, a viagem começa lá na casa do motorista. Ele chega no tráfego e a gente faz uma entrevista completa com o motorista. Marcelo, a gente diz que qualquer motorista da Águia Branca que chegue no tráfego e que não esteja se sentindo bem para fazer aquela viagem, ele pode dizer que ele não está pronto para fazer aquela viagem. Ele tem essa... Ele tem essa liberdade. Ele é substituído por um motorista de plantão e ele não é punido. Porque, às vezes, ele passou a noite vigiando um filho com febre. Às vezes, a esposa está fazendo um tratamento de saúde e passou mal durante a noite e ele não conseguiu descansar. Ou ele mesmo não dormiu, é tão comum se perder o sono. Exatamente. Então, ele pode dizer que ele não está pronto. E aí, no tráfego, a gente tem todos os procedimentos para liberação do motorista. Muito antes do exame toxicológico ser obrigatório para o motorista profissional, a gente já tinha implementado na Águia Branca o bafômetro também. A gente tem o bafômetro para 100%. Todos os nossos motoristas têm o teste toxicológico. O bafômetro antes das viagens. E o mais importante do programa Medicina do Sono é um teste de vigília eletrônico chamado Atento. O motorista, ele pega um iPad e ele conecta os números e, a depender da velocidade com que ele conecta os números e das informações dele, de quanto tempo ele dormiu e tudo, esse teste conclui que o motorista está apto para fazer a viagem ou que ele não pode fazer a viagem. E aí, se ele não puder fazer a viagem, ele não vai, ele é substituído. Né? Ou ele vai somente com a autorização do Dr. Sérgio, que é o nosso médico do sono, o nosso mentor aí do programa Medicina do Sono. Marcelo, durante a viagem, o que é mais bacana dizer? Né? A gente tem uma preocupação com o cronotipo do motorista. Nós, como profissionais e pessoas, também temos o cronotipo matutino ou noturno, né? Tem ainda o vespertino aí no meio do caminho. Então, a gente diz que a situação ideal e que a gente busca é que aquele motorista que tem um cronotipo noturno, ele realize as viagens noturnas. Então, desde o processo seletivo, a gente está atrás do cronotipo do motorista. Cronotipo é aquela pessoa que a gente chama aqui na prática a pessoa mais do dia, mais da noite. Isso, Marcelo, é isso. A gente tem o motorista e a gente respeita essa natureza do profissional.
Ou seja, eu sou do dia, eu acordo 4 horas da manhã para ler um material, para poder trabalhar depois, fácil. Mas não me peça para fazer uma reunião até 9 horas da noite, que eu já estou apagando já. Né? Então, nós somos do dia. Então, a gente deu 9 horas da noite, nossa. Já estou apagando. Então, toda essa preocupação. E aí, os motoristas noturnos, eles são especialmente acompanhados. E todas as viagens noturnas, nos eixos da Águia Branca, a gente tem as salas de estimulação do alerta. Enquanto o ônibus para no ponto de parada. Eu falei, e aí assim entrou. Enquanto o ônibus para no ponto de parada e os passageiros estão fazendo lanche, o motorista ele vai para uma sala de estimulação do alerta da Águia Branca. E essa sala, ela tem uma quantidade enorme de luxens, que a gente acompanha por auditoria da luminosidade, porque isso faz com que o motorista estimule o motorista. Ele faz 10 minutos de bicicleta ergométrica sem peso, ele alonga e faz um lanche saudável. Então, ele tem exatamente o que ele precisa comer, né? Com toda a qualidade ali, o pão com queijo, com presunto, a fruta, o suco, tudo escolhido pelo Dr. Sérgio. A gente tem 11 salas de estimulação do alerta, distribuídas na nossa operação. Todas têm filmagem e todas a gente acompanha e audita a distância para cada viagem que é realizada. O acompanhamento do motorista naquele ponto de parada, com orientação e tudo. Marcelo, pela segurança das viagens, a gente também tem todos os origens e destinos. A aviação Águia Branca trabalha com rotograma. Rotograma são as cercas eletrônicas para que o motorista saiba exatamente a velocidade que ele tem que passar naquele trevo lá em Iconha, né? Naquela ponte rotatória, exatamente. Às vezes uma cidade você tem que passar mais devagar. Exatamente. Então a gente acompanha do Centro de Controle de Operações. Uma viagem como Vitória Rio tem mais de 120 pontos, é como se fossem radares eletrônicos virtuais, mas que a gente confronta com a velocidade que o motorista passou na direção dele. E se ele estiver fora da velocidade, estiver acima da velocidade, que é o caso, ele recebe algum alerta ali? Ele não recebe na hora, o CCO monitora e esse motorista, ao final da viagem, ele é orientado. Tá? Então, ou seja, isso gera uma ocorrência que é tratada pelo gestor de operações junto com cada um dos motoristas. Nossa, Paulo. Percebi assim, isso é uma coisinha que a gente está falando, né? Eu já vi lá no CCO que as viagens são filmadas, tem câmera para dentro do salão, para trás, né? Então, já vi alguns quase acidentes lá, algumas ações, né, preventivas do motorista evitando acidente, que se não fosse essa atenção dele, né, outros danos poderiam ter ocorrido. Mas, nossa, assim, super legal, Paulo. Parabéns por liderar isso aí. Vou transmitir ao time todo, que é um trabalho em time aí, o time realmente está todo. E de verdade, assim, não dá. Às vezes a gente fala, que legal trabalhar no Grupo Águia Branca e tal, não sei o quê, mas é esse dia a dia, é essa atuação, é essa disposição a ficar em cima de valores tão importantes, tão pétreos, né? Que a gente fala. Mas eu vi que você tem diversas ações de inovação, de transformação de cultura, a mesma transformação digital que se fala tanto hoje, né? Prêmios reconhecidos, né? A aviação Águia Branca hoje é a top 5 no Brasil, que está classificado de agilidade no programa. Como é que você faz, Paulo, no seu dia a dia lá, para você motivar o time a sair um pouco dos padrões, né? Porque com uma empresa que tem, que olha tão a sério alguns princípios tão importantes, as pessoas acabam ficando meio que limitadas, ficam um pouco tímidas para sair fora do padrão. Como é que você lidera essa pessoa que, ao mesmo tempo, a gente é tão cumpridor de padrão, a gente também acabou de ganhar um prêmio nacional de agilidade. Vamos ser a empresa eleita a mais ágil, né? Como é que é o título do prêmio? Nós estamos no top 5 da Agile Trends. Agile Trends é a principal associação de agilidade do país. E foi a premiação aí em transformação digital nesse ano, de uma grande empresa, na categoria grande empresa. A gente ficou aí entre as top 5 do país. Coisa maravilhosa, né? Como é que no seu dia a dia lá, como é que você faz para você estimular as pessoas a fazer isso? Porque eu estou te perguntando porque isso tem muito a ver com a gente também. A gente é muito motivado a continuar caminhando. A gente não pode parar. Nunca. Se parar, a gente perde o ônibus.
Marcelo, então, eu acho que todo time, a gente tem um trabalho de líder, de catequização, né? Eu acho que a gente faz esse papel. Aquilo que é importante a gente repete e repete. Como educar filho, né? Eu falo que isso é muito forte dentro da empresa, quando a gente fala com o motorista, que fala com o time de manutenção, e os nossos times mesmo. Então, existem processos que a gente não negocia e que são rígidos, que têm um acompanhamento. Agora, existe uma infinidade de oportunidades para a gente poder inovar. E a gente tem tratado dentro da divisão passageiros a inovação em duas frentes, né? Aquela inovação que garante a sustentabilidade do negócio, que traz mais eficiência, né? Que faz com que a gente faça melhor com menos recurso. Então, a inovação que evolui o negócio e a inovação que transforma o negócio, né? Onde o Squad entra na inovação que transforma o negócio, a telemetria que nós lançamos recentemente e que a gente está usando primeiro na nossa frota, que é uma telemetria leve, que eu posso falar dela, que é o RSP, né? Que também vem para transformar tudo que a gente faz. Marcelo, eu costumo dizer que a gestão da inovação, ela é como se fosse uma música que toca dentro da empresa, né? Porque a inovação, ela não é tecnologia, né? Ela é uma pequena parte. Mas o mais importante de tudo é a disposição das pessoas de se envolverem, de enxergarem diferente uma determinada solução para aquilo. A importância da cultura, né? Para uma empresa de 76 anos, a gente começou um trabalho no segundo semestre do ano passado, em 2021. Foi um trabalho muito importante. Nem eu tinha ideia das transformações que a gente faria, mas eu tinha certeza absoluta que a gente tinha começado. Claro. E aí, naquela ocasião, a gente criou o programa Ser Mais, um programa de cultura, de agilidade na divisão passageiros. O Ser Mais significava mais simplicidade do S, mais evolução e mais resultado. Então, absolutamente tudo que a gente fizesse precisava nos levar a ser mais simples, a evoluir o nosso negócio e para ter mais resultado. Como é que a gente implementou? A gente foi beber da fonte de quem estava fazendo isso, né? Até então, a gente tinha projetos, às vezes, muito longos, Marcelo, e a velocidade de transformação do mercado não nos permitia mais ter projetos de 9 meses ou de 1 ano, que às vezes, quando o projeto ficava pronto, já não servia mais, já não era o mais adequado, a gente já precisava trocar tudo. Então, naquele momento, no segundo semestre do ano passado, a gente elencou 4 temas estratégicos para a empresa. E a gente trabalhou com times multidisciplinares, squads no sentido da reunião daqueles grupos, para que eles recebessem toda a mentoria de agilidade, de aceleração. Isso foi muito bacana. Assim, eu participei pessoalmente, patrocinando isso, me colocando como sendo uma das primeiras pessoas a usarem essas novas ferramentas. A agilidade traz alguns rituais, né? Os rituais da daily, que são pequenas agendas ali de 15 minutos, mas que você consegue atualizar 100%. Os rituais dos ciclos, que a gente trabalhou na divisão passageiros, faz sentido para nós trabalhar com ciclos de 15 dias. E todas as entregas, a gente trabalhar sempre com um período de 3 meses. Então hoje, se a gente tem um projeto que é estratégico, a gente quer entregar, Paulo, mas isso sim, o que a gente vai entregar em 90 dias? Depois a gente vai fazer um outro ciclo daquele projeto. Então, o que eu vi na prática acontecendo na empresa com o Ser Mais foram esses times trabalhando, dando depoimento e a gente aproveitando para aculturar toda a empresa com novos conceitos. E aí, ou seja, o programa Ser Mais, ele tinha, por exemplo, webinars que a gente fazia quinzenais, onde a gente trazia durante 45 minutos profissionais do mercado para falar um pouco da agilidade nas empresas deles. E aquilo eram, Marcelo, sementes, pílulas que estavam sendo colocadas. A gente também disponibilizou uma mentoria semanal. Ou seja, se uma área ela não estivesse com o projeto no Ser Mais, ela poderia beber dessa metodologia numa agenda semanal. Vou dar o exemplo do jurídico. O jurídico participou e implementou uma série de mudanças nos rituais deles, nos controles dos desafios a partir do Ser Mais também. E aí foi esse trabalho de cultura do Ser Mais de 2021, que quando a gente foi convidado para inscrever no prêmio Agile Trends, falei, não, gente, a gente está começando a nossa jornada e tudo. Falei, mas nós temos muito
Nós já deixamos um legado interno de exemplo e de Uhum. mobilização. Uhum. E foi com isso que a gente teve aí o reconhecimento de estar entre as top 5 Uhum. de transformação e de agilidade no país. O que é uma grande honra, né, Marcelo? Nossa, Às vezes... e merecido, né, Paulo? Porque a gente vê tantas coisas necessárias, Sim. né? Porque não é inovar por modismo. Não. Né? Foi uma necessidade, né? Veio a pandemia que acabou nos empurrando um tanto a mais. É verdade. Essas coisas aconteceriam talvez num tempo maior. Bem maior. Mas veio a pandemia e mostrou pra gente essa necessidade e vocês imediatamente desplugaram e replugaram né, de uma forma, e eu acho que merecidíssimo o prêmio, né? Assim, que legal, né? Parabéns pela essa transformação aí, que muito nos motiva e nos estimula, né, a seguir um caminho parecido com isso. Né? Isso mesmo, vamos junto. E veja assim, né, o seu time é o tempo todo estimulado, desafiado a crescer, a aprender, né? A reaprender e desaprender, né, que se fala tanto hoje. Né? A gente tem que ser capaz de aprender, desaprender e reaprender, né? E cair na prova, porque sem abrir mão de valores tão importantes como a gente falou, quantas coisas novas foram criadas aí. É muito legal, Paulo. Parabéns. Bom, que legal, assim, queria continuar o nosso papo, mas assim, a gente é pressionado pelo tempo, pelas nossas agendas que estão aqui, algumas coisas que temos que fazer ainda hoje. Assim, eu queria te pedir assim, uma dica, Paulo, de um filme, de um livro, né? O que você deixaria pra gente aí de dica aí? Tá bom. Ó, um filme que me marcou muito foi o filme Queda Livre, que conta a história da Boeing. Né? Foi até uma indicação que a gente recebeu do Décio, se não me engano, né? No grupo, e é sensacional. Esse filme, a gente até trabalhou com alguns grupos dentro da Guebranca, né? Ou seja, do desafio é enorme de não negociar segurança. Então, eu super indico o filme Queda Livre, tá? E o livro, Marcelo, tem um livro que foi muito determinante para mim, que eu li no ano antes de eu assumir a diretoria executiva. E o livro se chama Transparência. Ele é um livro de capa vermelha, só Transparência. E ele é um livro provocador e inspirador para todo líder que de verdade deseja engajar as pessoas numa transformação de um desafio. Foi a primeira vez que eu ouvi nesse livro, e fez muito sentido para mim, sobre o quanto que às vezes nós líderes somos pegos pela síndrome dos ouvidos cansados. Quando a gente diz que a gente está escutando, que a gente está ouvindo o time e tudo, mas que verdadeiramente a gente não está escutando. Foi um livro que eu li no final de semana só, tá? Eu ganhei de presente do Renan. Eu li no final de semana e cheguei na segunda na empresa com um plano de ação. Que eu falei que eu precisava ouvir o que eu não estava ouvindo, né? Mas que eu precisava garantir toda essa transparência em todas as áreas da empresa. E acho que isso é sustentável, sabe, Marcelo? Assim, de valor, para a gente poder conseguir multiplicar aí com toda a transparência. Verdade. Assim, às vezes a gente entra numa discussão já com opinião formada. Exatamente. Né? E perde, gente. Como que a gente perde a oportunidade de aprender tanto com outras coisas? Porque a gente não escuta, né, Paula? A gente entra, de fato, com esse ouvido cansado. Síndrome dos ouvidos cansados. Como que, assim, e é um exercício pra gente, né? Fortalecer esse nosso ouvir, né? Assim, porque... E o quanto de time que a gente tem, que às vezes entra mudo e sai calado numa agenda. E o quanto ele poderia contribuir, né? O quanto ele tem ali, tá maquinando, talvez pensando na melhor forma de falar. Mas eu acho que esse é um grande desafio, assim. Até a consultora que fez o nosso processo seletivo da diretoria executiva da Passageiros, ela me falou uma coisa, Marcelo, que eu guardo muito. Ela fala, Paula, nesse novo desafio, você tem a missão de ouvir o que não está sendo dito. Eu falei, como é? Você pode repetir? Né? E ela falou, todas as vezes que você se sentar numa mesa com alguém falando, você vai precisar ouvir o que ele não está te dizendo. Né? Com a postura, com o desconforto ou o conforto, mas a importância aí da gente... tá ouvindo o que não está sendo dito, e esse livro Transparência faz alguma... E esse desenvolvimento, essa sensibilidade, essa percepção, né, Paula, vem disso, de você ouvir, né, e entender o que a pessoa está querendo falar. Né? Isso é fundamental. A gente fala tanto de inovação, fala tanto de transformação, e isso só é possível, né? A gente começou o nosso bate-papo aqui falando da importância do encontro, de estar junto, conversando, porque é nisso que a gente aprende. Mas como? Com o ouvido
né, ouvindo, Tento, né, e lendo, ouvindo aquilo que não foi dito. Isso é só através da sensibilidade. Isso você só consegue se você estiver aberto. Sim. Né, e sem estar fechado naquela opinião que você tem. Sim, né? Com uma humildade gigante para dizer assim, peraí, o que eu posso aprender, né, com o outro? O que ele pode contribuir? O que você está vendo que eu não estou vendo? Né, para a gente poder chegar mais longe. E o filme Queda Livre também, né, peguei a indicação do Décio, assisti o filme, né, fantástico, né, a gente fica até um pouco abalado, porque a gente anda tanto de avião para lá e para cá, e acabou que em um determinado momento, a Boeing começou a ficar muito focada em resultado e começou a cortar algumas despesas, né? Bem mal comparando, é tipo assim, eu quero economizar dinheiro, vou parar de comer, eu vou guardar o dinheiro aqui da minha comida. Você vai até guardar algum dinheiro, sei lá, por uma semana, mas depois seu corpo vai falir. Sim. Né? Não tem... E tem uma questão muito bacana da Boeing também, é do quanto antes eles ouviam todos os funcionários. O quão essa liderança próxima dos funcionários. E depois, com todo o crescimento da empresa, abertura de mercado e tudo, o quanto eles se distanciaram da produção. Então, quem estava ditando essa segurança era alguém que não tinha menor proximidade com o cheiro da produção de serviço, da produção do produto. Então, isso é grave, né, Marcelo? Com valores da empresa, a gente tem que estar muito atento a isso, porque às vezes a gente é provocado a abrir mão, né, falar de resultado, né, que a gente tem um drive muito forte com o resultado, que é vital, a gente precisa, né? É o que temos que pagar os nossos boletos, né? Sim. E assim, aí a pessoa fala, vou parar de gastar um dinheiro com isso aqui, né? Sei lá, bem mal comparação. Vou tirar os pneus novos dos ônibus, vou botar pneu aqui de sucata, que são mais baratinhos, mas vai trazer um transtorno imenso, né? Você pode até fazer um fake resultado, né? Um resultado super mentiroso aí, né? Que às vezes tem gestor que faz isso, não é da nossa cultura, a gente conhece. De jeito nenhum, Mas, Paula, nossa, muito obrigado por esse bate-papo. Essa conversa vai longe. Prazer ter estado com você e ter podido contar um pouquinho de história da Passageiras. Obrigado por esse privilégio desse tempo, da sua generosidade em compartilhar conosco essa história, tanta sabedoria, tanta coisa que trouxe pra gente aí. Obrigado mesmo, de verdade. É isso, pessoal. Estamos aqui, né, concluindo o nosso episódio dessa semana. Né, dessa série Nosso Legado, hoje com esse super bate-papo aí com a Paula, essa pessoa com essa energia incrível aí, que nos motiva, que nos energiza aí, né? E vamos para frente. Agradeço a todos aí pela audição, né? Só lembrando que esse vídeo também vai para o YouTube, vocês podem procurar lá no YouTube Nosso Legado, vai nos encontrar lá aqui nesse ambiente gostoso, batendo esse papo. Valeu, pessoal, até a próxima. Até mais.